Olá, eu sou o professor Rogério Romano. Meu amigo, minha amiga, você está no canal O Samurai do Mestre. A questão da Sutra Sagrada, né, o Kanro-no-Ho, a nossa conhecida chuva de néctar da verdade, que é nós temos essa edição da Sutra Sagrada, né? Que ela tem uma tradução mais apurada do original em japonês para o português, tá? Essa Sutra Sagrada, você pode encontrá-la, você pode solicitar pelo Mercado Pago, tá? Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, me pedir o link do acesso, né? Que você pode solicitar do Mercado Pago, tá? Lá você encontra essa Sutra Sagrada, que é a Sutra Sagrada editada, publicada pela Manabukai do Brasil, né? Que ela tem uma tradução mais assim, mais fiel ao original em japonês, ok? Muito obrigado. Então vamos falar exatamente desse preciosíssimo documento, né? Essa sutra ela é a base, ela é a síntese do ensinamento do mestre Masaru Taniguchi, está contida nesse livrinho. A síntese. Por isso que ela se chama Sutra Sagrada Chuva de o Néctar. Néctar é a essência da coisa, né? É o sumo, é o suprassumo de mais alta qualidade de uma determinada coisa, né? Então, a razão, esse é o nome, né? Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Néctar. O néctar é aquela essência. O néctar é aquela coisa pura, cristalina, né? Mais valiosa de uma determinada coisa. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha sobre essa questão da Sutra Sagrada, né? A gente observa que a Sutra Sagrada ela abre com o capítulo Deus, né? Por que ela abre com o capítulo Deus? Porque tudo começa com isso, né? Tudo começa com isso. Começa com a definição, com o conceito correto de Deus. Nós precisamos ter um conceito correto de Deus. A humanidade precisa despertar para esse fato. Porque enquanto nós estivermos conectados, ligados, reverenciando, louvando um Deus que não é verdadeiro, nós estaremos fadados ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. Porque se não temos um conceito correto de Deus, todo mundo acredita em Deus, teoricamente. Se você perguntar para 100 pessoas se você acredita em Deus, acho que 99 vão dizer que acreditam. 99 vão dizer que acreditam, provavelmente, possivelmente. Sim, mas em que Deus você acredita? Qual Deus você acredita? Qual a versão de Deus que você acredita? Então, a Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, o Kanro-no-Ho no original, ela nos dá o conceito real e verdadeiro de Deus, a essência de Deus. Ela nos permite nos conectarmos com o Deus verdadeiro, a verdadeira força imanente e criadora do universo. Tá certo? É isso. O capítulo Deus vai nos conectar ao verdadeiro conceito de Deus, a visão de Deus correta. Porque senão nada é possível se você tem uma visão de Deus incorreta. Né? Praticamente, eu acho que a humanidade, 80%, ela cultua e reverencia uma versão de Deus absolutamente incorreta, que não corresponde à realidade.
que não tem lógica alguma, que não faz sentido. Por isso a humanidade anda dando volta em círculos, espiritualmente falando, a humanidade caminha dando volta em círculos, saindo e chegando sempre ao mesmo lugar, nunca progride, nunca evolui, nunca cresce. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso que observe o mundo, tenha um mínimo de conhecimento sobre a existência humana, vai perceber isso, né? Que não há um verdadeiro progresso humano. Existe um simulacro de progresso. Bem, então, após o capítulo Deus, quando nós somos banhados pelo conhecimento do verdadeiro conceito de Deus, da verdadeira versão de Deus, a Sutra nos leva ao capítulo Espírito. No capítulo Espírito, nós temos todo um processo, uma imersão no mundo espiritual, onde nós conhecemos toda a verdade, a realidade do mundo espiritual, o significado do mundo espiritual, o que significa realmente o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual, e que tipo de interação o homem material tem com o mundo espiritual e o mundo espiritual com o mundo fenomênico material. Tipo de interação que existe. E o que isso pode influenciar a nossa vida ou não. Tudo isso nos fala o discurso do capítulo Espírito, que é um dos mais valiosos, quer dizer, todos os capítulos são extremamente valiosos, mas é extremamente importante nesse particular. Para nós termos também uma visão espiritual muito mais avançada e diferente da visão habitual que nós temos. Quando nós nos ligamos, nos sintonizamos com o discurso espiritual da Sutra Sagrada no tocante ao mundo espiritual, no capítulo Espírito, nós vamos ter uma visão bem diferente do que habitualmente nós temos. Uma visão absolutamente avançada, esclarecedora, iluminadora e correta. No capítulo seguinte, a Sutra Sagrada muda de assunto. Vamos dizer assim. Ela passa para o capítulo Matéria, o terceiro capítulo de Deus, primeiro o conceito correto de Deus. Segundo capítulo, Espírito, onde vamos discursar sobre a verdadeira natureza do mundo espiritual e a sua verdadeira natureza da nossa interação com esse mundo e desse mundo conosco. Ok? Passamos agora ao capítulo Matéria, que nos dá a perfeita descrição da matéria. O que é matéria? O que é essa realidade material em que nós vivemos? O que significa isso? Qual a verdadeira natureza da matéria? Qual deve ser a nossa verdadeira relação com a matéria? Quando eu falo matéria, queremos dizer a nossa relação com a matéria e com o universo material em geral. A matéria e todas as circunstâncias da vida material. Nossa interação com esse mundo fenomênico, ilusório aqui, material, da matéria, né? Então, esse capítulo, ele vai dissecar todo o assunto. O discurso desse capítulo Matéria é extremamente avançado e evoluído e revelador. Tá certo? A seguir, nós vamos para o capítulo Realidade. Realidade, olha só, esse capítulo Realidade, nós podemos considerar, eu considero, o capítulo mais metafísico e avançado de todos os capítulos da Sutra Sagrada.
O capítulo Realidade nos passa todo o discurso desse capítulo, nos leva para uma dimensão absolutamente metafísica da vida. É o capítulo mais fantástico, mais assim, deslumbrante em verdade, o capítulo Realidade. Ele faz um apanhado de tudo que foi falado até então e expande esses conceitos ainda mais. Nos leva a patamares metafísicos muitíssimos elevados. Patamares divinos. Né? É isso. Capítulo Realidade. Fantástico. Depois, somos conduzidos ao discurso do capítulo Sabedoria. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria transcendental. A Sutra nos fala aqui da sabedoria transcendente do universo. Não vamos confundir com sabedoria fenomênica, sabedoria do homem. Não, a Sutra Sagrada não trata do fenômeno, ela só discursa sobre a grande realidade transcendental da vida, sobre o dissor perfeito de todas as coisas e de todos os seres. Então, nesse contexto, o capítulo Sabedoria também é um capítulo dos mais importantes da Sutra Sagrada. Volto a dizer, todos os capítulos são fundamentalmente importantes. Agora, no contexto de sabedoria, esse capítulo é um dos mais importantes, é um dos mais concludentes sobre a nossa conceituação de sabedoria. O que é sabedoria para nós? Nós vamos, através desse discurso, compreender perfeitamente do que se trata a verdadeira sabedoria. O capítulo começa assim: a sabedoria é luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade. Olha só, é luz perfeita que acompanha a realidade da vida, do qual nos fala o capítulo anterior. A sabedoria é luz de Deus, a sabedoria transcendental. E tudo que o capítulo coloca como sabedoria refere-se à verdade sobre a nossa natureza divina e a natureza divina da criação perfeita de Deus. A sabedoria, eu ouvi uma definição de sabedoria de um grande sábio há tempos atrás, que eu gostei muito. Ela diz assim: qual é o conceito dessa senhora? Uma senhora que conceituou saber o que é sabedoria. Ela responde, abre aspas, sabedoria é o conhecimento que nos permite manter relações harmoniosas com todas as coisas e todos os seres que nos rodeiam. Olha só. Sabedoria é o conhecimento que nos permite estabelecer relações absolutamente harmoniosas com tudo que nos rodeia. Sejam seres, criaturas ou coisas, simplesmente. Fecha aspas. E é exatamente isso que o capítulo de sabedoria faz. É exatamente nesse patamar de conhecimento que o capítulo de sabedoria nos coloca, nos remete. Justamente esse conceito. Né? Depois, a seguir, nós temos a Sutra vem para 2 capítulos que são sumamente importantes: ilusão e pecado, um seguido do outro. Nesses 2 capítulos seguintes, a Sutra Sagrada desmonta, desmistifica a ilusão e o pecado. Nesse discurso, nesses 2 discursos, um seguido do outro,
nós somos levados à compreensão do que seja realmente, qual a natureza da ilusão. O que é a ilusão? Ao desmonte da ilusão, à luz da verdade. No capítulo seguinte, um seguido do outro, a Suta discursa sobre o pecado, a natureza do pecado, a existência ou a inexistência do pecado, a existência ou a inexistência do pecado, o conceito de pecado, o que é o pecado, o que é o pecado. Então, também esses dois capítulos, um seguido do outro, certamente são importantíssimos. São de uma importância maravilhosa, porque a ilusão, ela é desmontada. E depois o pecado também é desmontado. O pecado vamos dizer assim, ele é retirado do seu trono, né? Ele é desmistificado, ele é desfeito, essa questão do pecado, né? Uma perfeita compreensão, esse discurso nos passa, da natureza do pecado, da natureza da ilusão. Para então, finalmente, a Sutra nos conduzir ao capítulo final, ao capítulo 8, onde a Sutra vai descrever o homem. Depois de você ter o conceito perfeito de Deus, depois de você passar por todas as contingências da vida espiritual, depois de você desvendar a matéria e as circunstâncias da vida material, o nosso passeio vai continuar pelo capítulo Realidade, pela metafísica última da vida, surfando no capítulo Sabedoria, onde o discurso atinge sua sabedoria, no ápice da sua sabedoria, depois desmontando a ilusão e o pecado, finalmente chegamos no apogeu da Sutra Sagrada, a descrição do homem de So, do homem-deus que nós somos. Não precisa falar nada mais sobre esse capítulo. Nesse discurso, que é o mais longo da Sutra Sagrada, é o capítulo mais longo, a Sutra nos fala sobre a verdadeira natureza, desmistificando o homem matéria e a glorificação do homem de So, arrancando toda a marcha das ilusões que cercam a nossa existência e nos revelando a nossa verdadeira face. A face da criatura Deus. Por isso, a recitação da Sutra Sagrada, ela se reveste tanta importância. Porque você está vibrando num discurso onde tudo está se revelando. Toda a verdade absoluta do universo está sendo revelada. Então isso tem um poder de purificação inimaginável, tanto de nossa vida pessoal, como do universo à nossa volta. É por essa razão que muitas vezes a gente vai recitar, está diante de uma situação complicada, uma situação desajustada, quando a gente recita a Sutra Sagrada para a manifestação da essência divina daquela situação, para o dissol perfeito daquela situação, com gratidão, aquela situação se desmancha, se dilui à luz da verdade.
Porque aquilo que é treva, escuridão, se dilui à luz da verdade, à luz da Sutra Sagrada, né? A vibração da verdade ilumina e dissolve a ilusão, a treva, né? O engano. É como diz no primeiro capítulo da Sutra, o capítulo Deus, diz assim: sendo esta a natureza verdadeira de Deus, olha aí, sendo esta a natureza, quando a Sutra, em rápidas palavras, nos passa o verdadeiro conceito de Deus, a verdade sobre Deus, ela diz assim, então, né? O que resta agora? Sendo esta a natureza verdadeira de Deus, quando Deus se revela, realiza-se então o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem sofra, não há quem adoeça, não há quem lese o próximo, não há quem seja miserável. Quando Deus se revela. E no momento da recitação da Sutra Sagrada, o discurso da Sutra, Deus está se revelando nesse discurso e purificando. E o processo de purificação acontece, né? Com a dissolução da ilusão, da treva, da escuridão, da sombra, etc. Tal, e a manifestação da luz do Dissô. Né? Então, no final, o capítulo Homem é a glorificação do Homem-Deus. É a exaltação do Homem-Deus, né, que nós somos. O homem filho de Deus, o homem Dissô, o homem-Deus, a criatura Deus. Ok? Vamos dar passear rapidamente. No finalzinho do capítulo Homem, está aqui a glorificação, né, a exaltação, né, do homem-Deus, que diz assim: segundo a mudança da mente, livremente poder modificar vossa saúde e vosso ambiente. Segundo a mudança da mente, livremente, é livremente, a palavra é livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Você é livre para modificar, é livremente. Porém, claro, chegará por fim a hora em que a vida perfeita de Deus está alojada em você, que está em você, não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, diz a Sutra, porque a essência do homem é vida perfeita, imortal e indestrutível. Jamais lhe ocorre a morte. E enquanto assim fala o anjo, o que acontece? Ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. As divindades entoam cantos de louvor a este homem-Deus, a este homem Dissô. Ouve-se ecoar uma sublime música angelical. São as divindades em cantos maviosos louvando este homem Dissô, este homem perfeito, o homem Deus, a criatura Deus. Nesse momento caem pétalas, não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. É a glorificação da verdade, é a glorificação final da verdade, homem Deus, homem Dissô. Não pode haver coisa mais determinante
Não pode existir coisa mais bela, coisa mais sublime do que esse discurso. Me desculpem se eu pareço exagerado, mas eu não vejo exagero algum. Eu não vejo nenhum exagero nisso. Pelo contrário, eu acho que ainda sou modesto. Então, eu acho que a gente entende que quando você compreende, é preciso compreender o que significa o Kanro no Ho, o que significa a nossa conhecida Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, para que nós passemos a recitá-la com fervor. Não recitemos a Sutra Sagrada correndo afobadamente. Não. Recitemos saboreando cada palavra pronunciada. Lembre-se, você está ingerindo espiritualmente o néctar da verdade. Saboreie cada palavra com calma, com serenidade. Faça uma recitação cadenciada, serena, saboreando cada palavra que você pronuncia, se banhando com cada palavra pronunciada. Se deleite com a recitação da Sutra Sagrada. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela vossa preciosa atenção, meu amigo, minha amiga. Fiquem todos com Deus, fiquem todos neste momento com as bênçãos do grande Deus Sumiyoshi, purificador do universo. Fiquem todos com o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado.